Olá, meu querido amigo baixista. Nós vamos fazer hoje uma aula de contrabaixo e essa aula ela vai tratar do seguinte aspecto: como estudar o seu contrabaixo como se ele fosse um GPS. Ah, mas como assim? Talvez uma das maiores dificuldades que um baixista tem quando ele vai iniciar os seus estudos é ele saber onde fica cada nota, onde está cada nota quando ele vai acompanhar uma cifra, quando ele vai fazer um groove. Então eu vou dar aqui algumas pequenas dicas para vocês conseguirem identificar de maneira mais rápida, dentro de uma lógica que nós vamos passar, você identificar onde estão as notas no contrabaixo, ou você saber uma questão lógica para você identificar mais rápido onde estão as notas. Então depois da vinheta, nós vamos para o nosso estudo. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender no contrabaixo elétrico é que, diferentemente do violão e da guitarra, a afinação dele é em quartas. Como assim? A corda que nós temos no contrabaixo elétrico, a afinação dela sempre vai ser em quartas, ou seja, a nota que essa corda solta representa, ou ela presa, imediatamente abaixo dela eu vou ter o seu quarto grau dentro da escala. Por exemplo, nós temos aqui na nossa lousa a primeira corda, esse espaço vai representar a corda porque é onde eu vou pôr a nota, ok? Então a primeira corda, ela é a nota de Mi. Abaixo dela, ela tem Lá, que é o quarto grau de Mi. Se você pensar na escala Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É o quarto grau. A segunda corda, como eu já disse, é a corda Lá. Abaixo dela eu tenho a corda Ré, que é o seu quarto grau. Se você pegar a escala Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E depois a corda Ré, abaixo dela, eu tenho a corda Sol, que é o quarto grau de Ré. Se você pegar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, a nota de baixo, estando ela solta ou presa, é sempre o quarto grau da nota de cima. Então vamos pegar um exemplo. Se na corda Mi eu pego a quinta casa e eu faço a corda Lá, na quinta casa da corda de baixo presa, eu vou ter o Ré, que é o quarto grau de Lá, igual nós temos aqui, ok? Se na casa 5, na corda Lá, eu tenho a nota de Ré, a corda de baixo também presa vai ser Sol, ok? Então, até para afinação, a gente faz afinação em ciclo de quartas. Por exemplo, a corda Mi, ela presa, ela tem que ser Lá, e de baixo solta Lá, Ré e de baixo solta Ré, aí aqui eu tenho Sol e de baixo solta Sol. Então é o que nós chamamos de ciclo de quartas, ou afinação em quartas. Então essa é uma das vantagens do contrabaixo. Por que eu disse isso diferentemente do violão e da guitarra, sendo que as primeiras 4 cordas são iguais? Porque suponhamos que eu tenho um baixo de 6 cordas, por exemplo. Ele acrescenta uma nota Si acima da Mi, vai ter uma corda Si, e aí se você pegar Si e a de baixo sendo Mi, Mi é a quarta de Si. Da mesma forma como depois dessa corda Sol, abaixo eu vou ter uma Dó. E você pegando aí, se você tem Sol, aí abaixo dela você tem seu quarto grau que é Dó. Então Si, que é a sua quarta, vai ser Mi, e aqui tem o Sol, acrescento Dó, que Dó é a quarta de Sol. Então é muito fácil porque os desenhos são muito mais quadrados do que se a gente fizer uma escala num violão ou numa guitarra. Então é muito mais fácil identificar baseado nesse ciclo de afinação em quartas. A próxima questão, vamos partir do princípio que você conhece a escala natural, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É o que nós chamamos de uma oitava, que são as primeiras 8 notas, entendendo que o oitavo grau ele repete o primeiro grau, que é a tônica. Então você conhecendo essas notas e você sabendo o nome das cordas, aí a gente tem o estudo do cromatismo, que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando pega qualquer instrumento musical. Então eu tendo a corda Mi, Mi, primeira casa Fá, segunda Fá sustenido, terceira Sol, Sol sustenido e Lá, ok? Então é o cromatismo básico. Então eu tenho que conhecer esse cromatismo. Por exemplo, a segunda corda é Lá. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré.
E aí Ré, na quinta casa, vai ser a corda solta de baixo. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol. Sol, a corda solta de baixo. Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Então eu tenho que ter ciência, pelo menos, dessa questão de cromatismo e os nomes. E saber a cifra. Por exemplo, se eu olhar essa letra E maiúscula, eu vou saber que se trata de uma nota Mi. Aqui eu vou saber que se trata de um Lá, vou saber que se trata de um Ré e vou saber que se trata de um Sol. Então como é que nós vamos para o estudo do GPS? Por que GPS? Porque o GPS trabalha em cima da sua posição, onde você está localizado, e as coordenadas à sua volta, ok? Então vamos partir do seguinte esquema. Uma escala natural, pegando o exemplo de Dó, eu vou usar Dó na casa 3 da corda Lá. Então eu vou vir aqui e vou marcar e vou começar a estipular as coordenadas para você. Corda Lá, casa 3, eu tenho Dó maior. Ok? Então vamos imaginar que a sua posição é essa daqui. Então eu vou ter isso aqui, tá? A escala natural maior de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, que é a oitava. Ok? Primeiro grau e oitavo grau. Você tem que ter isso em mente. Nós vamos facilitar o nosso estudo, a princípio, trabalhando de primeiro ao quinto grau, mas desprezando o seu terceiro grau. Então, o que eu vou ter? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? Que é de 1 a 5, mas eu vou desprezar o terceiro. Então, ó, se eu trocar as notas por números, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vou desprezar o terceiro, eu vou desprezar esse aqui. Então eu vou ter 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Por quê? Porque o terceiro grau é quem determina se a escala vai ser maior ou menor. Aí você pode ter a primeira dica de identificação aí da sua localização. A sua terça maior, ela vai sempre estar abaixo da sua tônica, que é o primeiro grau, à esquerda do quarto grau. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, abaixo da tônica, eu tenho quarto. À esquerda do quarto, eu tenho terça maior. Tá? Então, ó, terça maior. A terça menor, ela está sempre ao lado direito do segundo grau. Então, 1, 2, do lado direito, terça menor. Então, essa é a terça menor, essa é a terça maior. Menor, maior. Então eu vou desprezar o terceiro, então não vou usar nem aqui e nem aqui. Vou trabalhar com os dedos 1 e 3 e vou trabalhar notas de 1 a 5 desprezando a terceira. Então eu vou ter 1, 2, 4, 5. Tá? Então eu vou colocar no quadro aqui essas 4 notas que nós vamos trabalhar. Eu já tenho o Dó, então eu vou acrescentar aqui o Ré, vou acrescentar aqui o Fá e vou acrescentar aqui o Sol. Dó, Ré, Fá, Sol. Você pode fazer a leitura de números. E aí a gente vai ter 1, 2, 4 e 5. Isso dentro dos graus. Então eu vou ter 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. No instrumento, 1, 2, 4 e 5. Então, primeira coisa que você deve saber na questão da localização. Eu entendo que o primeiro grau e o oitavo grau são a mesma coisa, tônica e oitava. Então esse cara aqui, a tônica, eu também posso chamar ele de oitava. Ah, mas você vai começar do 8? Por que não? Tá? A escala é uma reprodução infinita, por isso que nós temos acordes com sétimas, com nonas, com décimas terceiras. Tá? Então eu vou chamar o primeiro grau de oitavo. E aí eu vou imaginar que esse cara é esse cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, olha a lógica. Se eu entendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, se eu entendo que 2 casas abaixo e à direita da tônica é o quinto grau, né, ó, 2 casas abaixo, 1
contando aqui a tônica, né? Eu vou avançar 1 e 2. Só que é abaixo, então é aqui. Então, 2 casas abaixo da tônica, eu tenho a quinta, certo? 2 casas abaixo da tônica, eu tenho a quinta. E eu já aprendi que aqui embaixo é a oitava. Então é correto dizer que acima da oitava eu tenho o seu quinto grau. Se esse cara também se chama oitava, acima dele eu também tenho o quinto grau. Então a gente já identificou, por questão de localização, 2 vezes nessa escala o quinto grau. Então, 2 casas abaixo e à direita eu tenho o quinto. Eu sei que esse cara também é oitavo, porque eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha, se aqui é Dó e aqui é Dó, em cima do Dó eu tenho Sol, então em cima desse Dó eu também tenho Sol. Correto? Ó, aqui eu sei que ele é Dó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se acima desse Dó eu tenho esse Sol, então aqui também, acima desse Dó, eu vou ter um Sol também. Então, pela questão geométrica, eu tenho a localização aí do Sol 2 vezes. Acima desse Dó e acima desse Dó. Então, olha, eu já encontrei 2 Dós e 2 Sols. Ok? E aí eu posso já fazer... mais algumas suposições. Como, por exemplo, se eu sei que na frente do Dó tem um Ré, se esse cara é Dó, eu sei que aqui também tem um Ré. Correto? Seguindo as proporções geométricas. Então eu também posso fazer uma outra dedução lógica. Que atrás, 2 casas à esquerda do Sol, eu tenho Fá. Então se aqui é Sol, aqui também vai ser Fá. E aí eu tenho algumas pressuposições que não são absurdas, mas é uma questão de localização. A gente começou com o nosso ponto central de GPS sendo esse cara aqui, ó. E eu já consigo identificar algumas coisas que estão à volta dele, não é? Então, olha, se eu sei que esse cara é Dó, então eu posso definir 2 coisas fundamentais, partindo do princípio da tônica. No contrabaixo elétrico, aonde você tiver a tônica, obrigatoriamente, sempre exatamente acima dela, você vai ter o seu quinto grau. Independente de qualquer lugar onde você encontra a tônica. Eu tenho Dó aqui, mas eu também tenho Dó aqui. Então a lógica é a mesma. Obrigatoriamente, sempre imediatamente acima da tônica, eu tenho a sua quinta. Então se eu sei que aqui é Dó, a sua quinta é Sol, então Dó acima de Dó é Sol. Dó acima de Dó é Sol. Dó acima de Dó é Sol. Então eu posso encontrar vários Sols no braço, sabendo onde eu tenho os Dós, né? Então aqui, por exemplo, eu vou ter Dó aqui. Obrigatoriamente, aqui eu tenho Sol. Eu tenho Dó aqui. Obrigatoriamente, aqui eu tenho Sol. Bacana, né? Eu já consigo identificar. Então, se por exemplo, em algum momento do meu groove, eu saio daquele groove para fazer uma frase onde eu estou em Dó, aí logo a seguir veio o Sol na cifra. E aí eu penso, caramba, eu vou ter que voltar no Sol aqui? Não. Se você sabe que aqui é Dó, a primeira regra de identificação que nós temos é que obrigatoriamente acima dela, exatamente acima dela, eu vou ter um Sol. Pela questão das proporções geométricas do contrabaixo de afinação em quartas. E aí eu posso pressupor uma segunda coisa que também é muito interessante. Da mesma forma que obrigatoriamente acima do Dó eu sempre terei o Sol, obrigatoriamente abaixo do Dó eu sempre terei o seu quarto grau, que é o Fá. Então olha só, Dó, obrigatoriamente abaixo, Fá, certo? Dó, obrigatoriamente abaixo, Fá. Dó, obrigatoriamente abaixo, Fá, que é o seu quarto grau. Então, partindo de uma tônica, eu posso já imediatamente ter junto com ela, acompanhando sem desgrudar da sua localização exata, eu tenho logo acima a sua quinta e logo abaixo a sua quarta. Então vamos imaginar um groove de uma música, por exemplo, no La Bamba. Dó,
Fá, Sol. Então, Dó, Fá, Sol. Dó, Fá, Sol. Ok? Ou eu posso também fazer uma segunda pressuposição baseada nas proporções geométricas. Obrigatoriamente, duas casas à direita eu vou ter o seu segundo grau. Então, por exemplo, duas casas à frente do Dó eu vou ter o seu Ré, que é o seu segundo grau. Ou no princípio de oitavas ele também pode fazer a função de nona, né? Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é Dó. Se você continuar, Ré, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ré, Ré. Só que, se eu acho o quarto grau, no caso de Dó eu sei que é Fá, e eu não lembro onde encontrar a quinta, ou de repente, se eu voltar para a quinta, que eu sei que é acima da tônica, fica muito estranho, porque eu saio de um agudo para um grave, então eu tenho que saber que, obrigatoriamente, duas casas à frente do quarto grau, eu vou ter o seu quinto grau, obrigatoriamente. Então, se eu tenho Dó, e eu sei que abaixo é o seu quarto grau, mas se eu for bater essa quinta, que vai ficar estranha, porque eu saio de um agudo para um grave, eu posso fazer essa quinta. Que é o que a gente viu aqui. Obrigatoriamente, na corda de baixo, duas casas à sua direita, eu tenho a quinta da tônica em questão, né? Logo abaixo, duas à direita, Sol, que é a quinta de Dó. Então, eu posso obrigatoriamente dizer que duas casas à frente do quarto grau, onde quer que ele esteja, eu vou ter sempre o quinto grau. Então, se eu sei, por exemplo, que aqui é um Fá, obrigatoriamente duas casas à direita, eu vou ter Sol, que é o quinto grau. Se eu sei que aqui é Fá, obrigatoriamente duas casas à direita, eu vou ter o quinto grau de Dó, que é Sol. Se eu sei que aqui é Fá, obrigatoriamente duas casas à direita, eu vou ter o Sol. Como também, se eu estou no quinto grau, fazendo a cifra, obrigatoriamente duas casas à esquerda, eu vou ter o quarto grau. E assim, sucessivamente. Então, é um princípio para você ter isso de início, tá? Então, você pode transitar pelas questões de proximidade geométrica, fazendo uso desse privilégio do contrabaixo, que é a sua afinação em quartas.